Fala pessoal, tudo tranquilo? Esse vídeo aqui, ele é o primeiro vídeo de uma sequência que eu vou gravar sobre projeto de banco de dados. E a ideia aqui é que você consiga compreender e aprender como criar um projeto de banco de dados do início ao fim da maneira correta. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Leandro. Se você gostar desse vídeo, você deixa aí o seu like e compartilha com o seu colega, porque se vai te ajudar, também vai ajudar o seu colega. Ó, essa tela aqui é a tela final desse projeto de banco de dados. É onde nós vamos chegar nessa ferramenta chamada de PHPMyAdmin, que é uma plataforma web para administrar o MySQL. Nesse conjunto de vídeos, nós vamos ver como criar um projeto de banco de dados, passando pelas etapas corretamente, e chegar aqui nesse sistema para criar esse banco de dados chamado de PDV, onde dentro dele nós vamos ter essas tabelas com as suas respectivas colunas e os seus relacionamentos definidos. Então me acompanha aí, que é para você não perder nenhuma fase desse projeto. Bom, para a gente dar início à nossa aula, nós vamos começar vendo aqui como é que a gente faz para criar um projeto de banco de dados. Então esse é o vídeo 1 dessa sequência de vídeos. Queremos construir um banco de dados. Por onde que nós começamos, né? Por onde nós começamos? Essa é a questão, tá? E aí é o seguinte, de maneira simplificada, criar um projeto de banco de dados ele vai envolver ali algumas fases. Nós vamos ter a fase do levantamento de requisitos, a fase do projeto conceitual, a fase do projeto lógico e a fase do projeto físico. Nós vamos passar por cada uma dessas etapas, né, ao longo desses vídeos, para que a gente possa chegar no final, ter esse conjunto aí de fases e poder dizer, olha, eu tenho um projeto de banco de dados e esse aqui é o resultado final. Levantamento de requisitos. Para a gente entender o que é levantamento de requisitos, eu trouxe aqui um estudo de caso. No mercadinho do Leandro, as vendas são registradas em planilhas eletrônicas, o que dificulta a gerência financeira do mercadinho e atrasa o atendimento ao cliente. Bom, o levantamento de requisitos, então, galera, é o seguinte, é quando a gente é contratado por um cliente que tem um problema, ele tem uma demanda, e aí ele quer que a gente resolva esse problema por meio de um sistema. Durante a conversa com esse cliente, nós vamos entender, saber da história, né, que esse cliente tem para nos contar sobre quais são os problemas, o que ele quer resolver, como deve funcionar o sistema, como ele quer que as informações sejam armazenadas no banco e quais são essas informações. Então, essa conversa que a gente tem com o cliente, nós chamamos de levantamento de requisitos. É quando a gente vai coletar as informações com o cliente e entender o que é o sistema do nosso cliente. Nesse exemplo, o levantamento de requisitos vai ser feito para resolver um problema relacionado ao mercadinho do Leandro, onde ele registra hoje as informações sobre o que ele vende numa planilha eletrônica e ele quer que isso fique sistematizado, tá? Quer que a gente crie um sistema para resolver essa questão de registrar na planilha eletrônica. Para agilizar o atendimento e acompanhar com mais agilidade a parte financeira, o dono do mercadinho gostaria de ter um sistema de pedido de venda, um PDV. E o que ele quer com isso? Ele quer armazenar as informações sobre os clientes, sobre os produtos e sobre as vendas. É isso que o nosso cliente quer. Mas assim, o que exatamente o dono do mercadinho gostaria de ter armazenado no sistema a respeito dos clientes, a respeito dos produtos e das vendas? Quais são as informações que ele quer armazenar sobre isso? O nosso cliente, ele quer que clientes que fazem as compras lá, ele quer saber qual é o código do cliente, o nome do cliente, o CPF desse cliente, tá? Então, o dono do mercadinho, ele quer que o sistema seja capaz de armazenar essas informações no banco de dados. O dono do mercadinho, ele quer que o sistema seja capaz de armazenar sobre os produtos qual é o código do produto, a descrição do produto, o estoque inicial, o estoque atual, o preço de compra, o preço de venda. Isso são exemplos de informações que o dono do mercadinho gostaria de armazenar. Mas nada impede nessa conversa de que você faça sugestões para o seu cliente, para que ele possa pegar ali no seu projeto. Porque às vezes o dono do sistema, ele sabe o que ele quer, ele só não sabe falar como ele quer. E aí você tem que ajudá-lo nesse sentido aí, tá? Além disso, ele também quer que fique registrado no sistema qual é o código da venda, quem foi o cliente que comprou,
qual foi o produto que foi comprado e a data dessa compra. Diante dessas informações, também é necessário entender como é que o sistema vai se comportar. Como é que essas informações que o cliente, que o dono do mercadinho, no caso, quer armazenar no sistema, no banco de dados, como é que essas informações elas se relacionam, tá? Então, ele está dizendo ali para a gente que um cliente, ó, deixa eu pegar aqui uma canetinha, ó, que um cliente ele pode realizar várias compras, mas cada compra só pertence apenas, ó, a um cliente. Isso aqui são informações importantes que vão impactar no nosso projeto, tá bom? Isso aqui você tem que ficar atento. Ou seja, né, sempre que o cliente passa no caixa, primeiro existe a necessidade de realizar o registro da compra, pois é a compra que é associada aos itens de produtos que serão levados pelo cliente. Então aqui ele está falando o seguinte, que o cliente ele pode realizar várias compras, né, obviamente, né, o cliente vai lá, comprou agora de manhã, depois ele volta, compra à tarde, compra à noite, compra a qualquer momento, e que aquela compra específica que o cliente está levando não pode pertencer a duas pessoas ao mesmo tempo, só pertence a uma pessoa. E que também, sempre que eu for levar alguma coisa, obrigatoriamente, né, tem que passar ali pelo registro da compra. Então lá no caixa, lá o cara vai abrir o caixa e para cada compra que está sendo feita, vai ser gerado um código para aquela compra. Por quê? Porque a compra é associada aos itens. Então eu tenho uma lista de itens que eu estou levando, ou seja, eu estou levando ali feijão, arroz, farinha, açúcar, e são os meus itens. E esses itens é que são associados ao código da compra ali que o cara está levando. Compra, ela pode ter vários produtos, né? Ou seja, uma compra pode ter vários produtos e um produto pode fazer parte de várias compras. Essas informações aqui é durante a conversa ali com o nosso cliente. Teve dúvida? Tem que voltar com o cliente para conversar com ele e tirar essa dúvida, porque sem sanar as dúvidas você não tem como dar sequência ali no seu projeto, tá? Você não pode fazer o projeto do jeito que você acha, pô. Tem que ser do jeito que o cliente quer, pô. Depois que você fez o levantamento de requisitos, aí você vai começar a desenhar a ideia do projeto, fazer um diagrama, você vai fazer desenho, né, nessa parte aqui, que é a segunda etapa do projeto de banco de dados, que é o projeto conceitual, ou modelo conceitual, tá? É onde você vai criar um diagrama de entidade e relacionamento, que é a técnica mais utilizada no mundo, beleza? Isso não significa que isso é estático não, tá? Por exemplo, eu fiz o levantamento de requisitos, aí depois eu vou fazer o projeto conceitual e eu não volto mais para fazer análise de requisitos. Não, isso pode estar ali junto. Você tirou uma dúvida, você vai e desenha ali o ER. Tirou outra dúvida, você vai e passa para o diagrama. Isso você vai fazendo os ajustes, tá? Você tem que deixar esse modelo conceitual ali afinadinho. Bacana? Tem que ficar 100%. Quais são os elementos que você vai utilizar no projeto conceitual? Existem vários elementos, tá? Eu só estou trazendo aqui para vocês 3 elementos, beleza? Mas existem outros elementos. Para não ficar muito longo e não ficar muito complexo, porque não é essa a ideia, eu estou trazendo 3 elementos, que é o que vai compor aqui o nosso diagrama e vai resolver o nosso problema relacionado a esse estudo de caso específico do mercadinho do Leandro. Então, uma das figuras que eu tenho no diagrama é o retângulo, que vai representar as entidades, o relacionamento, né, representado pelo losango, e essa bolinha que vai ser que vai representar o atributo, tá? A entidade, ela é a informação, né, principal ali que o dono ali do projeto, né, fala que ele quer armazenar. Por exemplo, quando ele diz assim, eu quero armazenar as informações do cliente, da venda e do produto, essa parada aí, essas 3 palavrinhas que ele soltou aí, podem ser nossas entidades. Então, cliente é uma entidade, produto vai ser uma outra entidade, venda vai ser uma outra entidade. Tá dando para entender a parada? Vamos supor que, pegar um outro exemplo além do PDV, tá? Eu estou fazendo um sistema, né, para uma clínica médica. Aí o dono lá da clínica diz o seguinte, aqui na minha clínica eu gostaria de armazenar as informações do paciente, do médico, da consulta, dos remédios. Então, paciente, médico, consulta e remédio podem ser as entidades nesse sistema. Tá bom? Aí você vai pegar e vai desenhar então o retângulo e vai colocar lá médico, paciente, tá? Remédio. Vai gerar ali 3 entidades, né?
sei lá, a consulta, mais uma entidade. Isso é só um exemplo, tá? No nosso caso aqui do PDV, que é o pedido de venda do mercado do Leandro, ele fala em cliente, produto e venda. Então, aqui dentro dessa caixinha eu vou colocar lá cliente, aí vou fazer uma outra caixinha e vou botar produto, vou fazer uma outra caixinha e vou botar venda. Sacaram a parada? Aí eu tenho um relacionamento que vai o que? Fazer a relação dessa entidade com uma outra entidade, tá? E tenho o atributo. O atributo são as características, né, das entidades. Então, quando o dono do mercado falou assim, olha, do cliente eu quero saber o código, o nome, o CPF, isso são os atributos. Essas palavrinhas que ele falou sobre cliente são os atributos. O diagrama, então, desse PDV, desse mercadinho, seria assim, ó. Então, eu tenho aqui a entidade cliente, que está se relacionando com a entidade compra. Eu tenho a entidade de compra que está se relacionando com o item. E tem o item que está se relacionando com o produto. Isso aqui, turma, você vai fazer isso aqui, galera, de acordo com o levantamento de requisitos, tá? Esse diagrama aqui, ele está representando aquela historinha lá que foi contada lá no início, no levantamento de requisitos. Então, o meu cliente ele pode fazer várias compras, e uma compra ela pertence a só um cliente. Uma compra ela vai ter vários produtos, né, vários itens de produto, e um produto ele pertence somente a uma compra, né? O item ele pode ter vários produtos e o produto ele pertence a vários itens. Então o item tem um produto, na verdade, né? O item ele tem um produto e o produto ele pertence a vários itens. Como é que eu vejo, Leandro, que o cliente ele tem várias compras ou que a compra pertence a um cliente? Isso aqui você vai ver quando você bater o olho ali nas cardinalidades, tá bom? Essa parte de cardinalidade, ela vai ficar para um outro vídeo, porque a gente precisa ter um vídeo somente dedicado a essa parte, para não ficar muito complexo esse vídeo aqui, não ficar também muito longo e não gerar uma confusão na cabeça, tá bom? Mas só para adiantar, as cardinalidades, elas são essa parte aqui, ó, do relacionamento, ó. Aqui eu tenho entre parênteses, ó, número 1, aí vírgula, número 1, 0,n. Isso aqui são as cardinalidades. Aqui ele está representando as cardinalidades mínimas e máximas. Portanto, não vai perder o próximo vídeo, que é quando eu vou pegar esse diagrama aqui para explicar exatamente o porquê dessas cardinalidades estarem dessa forma. Porque essas cardinalidades elas foram colocadas de acordo com aquele levantamento de requisitos lá, do mercadinho do Leandro. É lá que a gente vai ver sobre quando o dono do cliente está falando ali sobre as regras de negócio, é lá que a gente consegue identificar as cardinalidades dos relacionamentos. Sacaram a parada? Então não vão deixar de acompanhar o próximo vídeo, beleza? Cara, se você gostou aí desse vídeo, né, dessa explicação inicial desse primeiro vídeo sobre projeto de banco de dados, não vão deixar de deixar o like aí, cara. Deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve aí no canal, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.